a amada esposa, né? Também aqui com a Esther, com o Daniel. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor, né, dirigente dessa obra, né? O Espírito Antônio, o Espírito João, a irmã Isabel, sempre com carinho, sempre lembrando de nós, né? Eu saldo toda a mocidade, né? A regional e os líderes locais, na pessoa do nosso regional Júnior. E eu quero parabenizar o grupo Renascer. Eu estava com muitas boas lembranças aqui no púlpito, né, na época que o Senhor nos concedeu estar na liderança da regional, também na liderança local ali. Estive aqui por várias vezes no grupo Brilho Celeste, louvando, adorando a Deus. E tenho muitas boas lembranças. Estou feliz de estar aqui nessa noite e quero parabenizar a igreja por esses 56 anos. Uma história de muita luta, mas de muita fé, de muita vitória. E também parabenizar o grupo Renascer, né, uniforme, os irmãos gostam, que Deus abençoe esse conjunto, né, grandemente. Eu convido os irmãos a abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 6, onde se encontra a divisa e o tema desta grande festa para o grande Deus. Profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 6, somente o versículo 8, onde está aqui a divisa, né? Amém? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Podeis sentar, glorificando o Senhor. Eu peço ao amigo e ajudador Espírito Santo que nos ajude, como a nossa irmã orou, os irmãos entender tudo aquilo que o Espírito de Deus deseja falar ao seu coração. Eu queria falar sobre o chamado de Deus para nossas vidas nessa noite. Todos que estão aqui, em especial os jovens, que também somos jovens, de 0 a 100 anos, ainda somos jovens. Creio que não tem ninguém acima de 100. Então, irmãos, com esse sentimento, né, falando diretamente para os jovens, eu quero dizer para todos que um dia aceitaram ao Senhor, passaram pelas águas batismais, receberam o batismo do Espírito Santo. Quero dizer para todos que estão aqui, têm de Deus um talento, têm da parte de Deus um dom e tem um chamado específico que Deus tem na vida de cada um. Quando Deus chama, Deus capacita, né? Sabemos que Deus, em toda a história, nunca chamou homens e mulheres capacitados, mas chamou homens e mulheres imperfeitos, com debilidades, com fraquezas, mas todos esses que Deus chamou, Ele tratou de capacitá-lo, tratou de preparar, tratou de dar as condições. E nós vamos ver que todos que foram chamados por Deus, eu pude observar na história que foram chamados por Deus em um ambiente às vezes desfavorável, em uma história às vezes um ambiente complicado. Foram chamados por Deus homens e mulheres improváveis, pessoas que ninguém dava nada, pessoas que estavam no anonimato. E sobre chamado, nós lembramos do patriarca Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, que Deus faz um chamado para ele ser uma grande nação. Sobre chamado também lembramos de um jovem que foi criado pela filha de Faraó para ser príncipe, e era o príncipe do Egito, mas filho de uma hebreia,
de um hebreu, mas que estava lá no Egito e também recebeu um chamado de tirado das águas, por isso o seu nome se chamava Moisés, e que teve uma experiência com Deus na sarça ardente de fogo. Moisés também teve um chamado específico. Abraão, pai de multidão. Moisés, o libertador, o líder, para guiar o povo da terra do Egito até a Canaã de Deus. Todos que tiveram o chamado de Deus é irresistível, porque uma vez que você é chamado por Deus, meu amigo Vitor, nunca mais você tem mais direito de fazer a sua própria vontade. Agora a tua boca não é mais só tua, mas é a boca de Deus. Agora teus pés não é mais só os teus pés, mas são os pés de Deus. Agora tuas mãos não são mais suas mãos, mas são as mãos de Deus. Agora seus ouvidos não são simplesmente mais seus ouvidos, mas são os ouvidos de Deus. Agora o seu sentimento não é mais o seu, a sua vontade não é a sua. Agora o que vai prevalecer é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável para nós. Agora o nosso coração já não é um coração mais simplesmente de carne e vontade humana. Agora o nosso coração é tomado pela sensibilidade e um coração segundo o de Deus. Nós podemos ver que homens foram escolhidos, foram chamados por Deus, assim como também mulheres foram chamadas por Deus. E uma vez chamados por Deus, nunca mais foram mais o mesmo, Priscila. Nunca mais foram mais o mesmo. Eles foram transformados, foram tocados, foram impactados com a glória de Deus. Nós conhecemos o Moisés, presbiteriano, antes, e o Moisés depois da sarça ardente. Existe um Moisés antes do chamado e existe um Moisés depois do chamado. Alabaça, calabato. Eu sinto a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Percebe bem? Eu queria que você guardasse essa palavra, porque o português também é importante. E depois disto, eu queria que você segurasse esse mistério aí, do começo da parte A, e depois disto. Segura isso, porque depois disto, vem antes disto, concorda comigo? Tem um antes e um depois, tem um pós e tem o que sucede, não é? E tem também o que antecede. E eu queria que os irmãos guardassem o que antecede o depois disso. Porque o depois disto, que nós vamos ver aqui no capítulo 8, tem ainda do 1 o versículo 8, tem o versículo do 1 ao 7. Eu queria que os irmãos guardassem isso, o que antecede o depois disto, de Isaías. Nós vamos chegar lá, mas eu queria que os irmãos guardassem essa primeira frase do versículo 8, depois disto. Então, depois disto, existe um antes, existe algo que antecede, existe algo antes do chamado. E eu volto a dizer, uma vez que você é chamado por Deus, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais você é o mesmo. Depois que você tem um encontro na sarça ardente, nunca mais você é o mesmo. Porque ali vai se cumprir o que Jó disse no capítulo 42. Eu conheci a Deus por ouvir, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Uma coisa é conhecer Deus antes do chamado e depois do chamado. Porque uma vez que você tem um encontro com Deus da sarça, com Deus de fogo, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais você é o mesmo. Depois que você tem uma experiência com Deus, a sua vida é marcada. Depois que você tem uma experiência com Deus, irmãos, tem duas visões do profeta Isaías. Duas visões, antes e depois do chamado. Os estudiosos dizem que tem dois pensamentos acerca da vida de Isaías, e aqui eis o mistério aqui, nesse capítulo 6. Porque alguns acreditam que esse
chamado de Isaías sucedeu no dia que o ministério dele começou. E já tem o segundo pensamento, que é esse que eu fico. Diz que esse chamado aconteceu num período que Isaías já pregava, que Isaías já estava caminhando. E é por isso que nós vemos o chamado não no capítulo 1, percebe bem, o chamado está no capítulo 6. Ou seja, passou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e no capítulo 1 você vai ver que ele já teve uma visão. O capítulo 1 vai dizer que ele teve uma visão. Ou seja, por que eu fico na segunda visão dos estudiosos? Porque dá para entender que Isaías ele já pregava a palavra. Isaías ele já estava ali, só que Isaías ainda não tinha uma experiência com Deus do chamado. Ele estava congregando, ele estava fazendo parte do grupo seleto, ele estava ali pregando, mas ele ainda não sabia, não tinha uma experiência ainda sobre o chamado de Deus na vida dele. E é por isso que nós saímos do capítulo 1, vamos para o capítulo 6. E quando nós vamos para o capítulo 6, a gente vê uma experiência. A gente vê um homem que já pregava, mas que agora no capítulo 6 ele tem uma experiência desse chamado. Então, quando você vai ver o antes, você vai ver um jovem também, uma criança, criado pelo profeta Eli, e ali na escola de Siloé, dado pela sua irmã, pela sua mãe Ana, pelo seu pai Elcana. Ele está ali, sem saber ainda o que o aguardava, estudando para ser um sacerdote. Na mente dele ia ser um sacerdote, mas ele não sabia que ele iria ser juiz, sacerdote e profeta. Foi um homem que na época dele na monarquia, olha que honra daquela mãe, ele estudando para ser sacerdote, mas de repente em uma noite ele tem também um chamado. Naquela noite ele recebe um chamado. Ele tem ali, antes de dormir, ele ouve uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli, porque ele ainda não entendia a voz do chamado. Ele não conhecia ainda a voz daquele que estava chamando ele. Ele não conhecia a voz ainda de Deus. Era raro naquele tempo a palavra de Deus. Então ele não tinha ainda, como uma criança, pré-adolescente, ele ainda não tinha essa experiência de saber discernir que voz era aquela, se era a voz do sacerdote ou se era a voz do próprio Deus. Foi uma, duas vezes, e na terceira vez ele entendeu que era Deus querendo falar com o menino. Aí, aquele que era velho, que já conhecia, já tinha experiência do chamado, mas tinha perdido a essência do chamado com o tempo, ele sabia o caminho, sabia como funcionava. Aí ele ensina para o menino, quando essa voz vir de novo, que não sou eu que estou te chamando, mas é o próprio Deus, tu vai falar assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele ensinou o menino como responder à voz de um chamado. Ele ensinou o menino como responder ao Deus que chama. E ele chama quem ele quer. E ele chama pessoas improváveis que a gente não dá nada. Do nada ele faz o tudo. Do ninguém ele faz o alguém. Ele chama a existência aquilo que não existe. E do impossível ele faz tudo possível. Porque ele é Deus. E quando chama ele de novo, ele aprendeu, ele diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com o menino ali. E Deus fala que Israel ia ouvir uma coisa, que a orelha ia fazer o quê? Ia tirir. E aí ia acontecer algo que Israel todo ia ficar admirado. E aconteceu. E aconteceu. Deus fez de Samuel um grande profeta. Foi ele que ungiu o primeiro rei e o segundo rei. Foi ele que ungiu Saul e foi ele que ungiu o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Foi ele que era o sacerdote, era o juiz e era o profeta também. Uma tríplice.
só Jesus foi maior do que Samuel, porque Jesus também era rei, e isso só foi dado a Jesus, não foi dado a homem nenhum. Ser rei, sacerdote, profeta, juiz, só Jesus. Mas Samuel teve a honra de ter ali a tríplice coroa. Foi sacerdote, como ele estudou para ser, mas foi além ainda, porque o chamado de Deus foi para ele ser juiz, e foi para ele ser também profeta. Agora vamos comigo para outro chamado. Agora você imagina uma criança chamada Jeremias. O chamado de Deus vem para ele, dizendo para ele que antes que ele nascesse, desde o ventre da mãe dele, Deus tinha nomeado, escolhido ele para ele ser profeta das nações. Não era só dali, das nações. Não era só da terra natal dele, mas profeta das nações. Eu te escolhi e te nomeei. Aí quando ele ouve esse chamado, ele treme, como uma criança, ele diz assim: Senhor, eu não sei nem falar direito ainda. Moisés disse que era gago, ele já disse que ele não sabia falar ainda. Moisés era pesado em palavra, disse que tinha gagueira, não conseguia falar. Mas já ele diz que ele ainda era uma criança. Irmãos, Deus usa como quem Ele quer, como diz aquele hino: eu tenho um chamado. Ele usa homem, usa mulher, usa criança, Ele usa quem Ele quer, irmãos. E ali ele já começa o chamado dele na vida daquela criança ali chamado Jeremias. E Deus na mesma hora diz para ele: não diga que você é uma criança, porque eu colocarei a palavra na tua boca. Basta tu abrir a boca e eu colocarei a palavra dentro da tua boca. Às vezes, quando a gente tem um chamado para ser um pregador, a gente treme, a gente fala: Senhor, de onde vai vir tanto assunto? De onde vai vir tanta mensagem, Senhor? De onde vai vir algo com um jovem tão tímido? Um jovem que, quando vinha cantar aqui na mocidade, eu escondia atrás dos outros para não aparecer, porque tremia. Não sei se era o microfone, era eu, não sei quem tremia mais. Um jovem que tentou cantar e eu até fechava os olhos com medo das pessoas ir embora da igreja, porque entrava em uma rua, saía em outra. Mas graças a Deus, porque eu tenho uma esposa que sabe cantar. Um jovem tentou aprender bateria, não conseguiu, aprendi as notas da guitarra, mas não consegui o ritmo. Mas eu lembro quando o presbítero Vilmar me chamava e me dava a oportunidade: vamos ver o jovem deles para dar uma saudação. E ali eu começava a ler os versículos, começava a ler e vi que Deus ainda reservou algo para mim. Eu pensava que não tinha jeito mais, não tinha jeito para nada. Tímido, falei: meu Deus, será que eu estou aqui, não sirvo para nada? Aí Deus deu uma saída para mim, uma válvula de escape, que a chamada era na palavra. Deus tinha me chamado para algo, e dentro desse pensamento, dessa visão, eu te chamo para a beira do rio agora, que é Barra. Eu te chamo para você ir lá com o jovem Ezequiel, e aqui que começa a mensagem. O jovem Ezequiel está na beira do rio, que é Barra, e ele está lá, estudou para ser sacerdote, mas de repentemente, minha irmã Isabel, de repentemente um que estudou para ser sacerdote, Deus pega ele e diz assim: mas eu não te chamei para ser sacerdote, eu não te chamei porque você estudou, eu te chamei para ser profeta, Ezequiel. É aqui que começa a mensagem. Você estuda por uma coisa, mas Deus tem outra. O missionário R.R. Soares estudou para ser um doutor, estudou medicina, e ele conta dizendo que estudou para ser médico, e de repente Deus diz: você não vai ser médico, você vai ser um missionário. Quantos homens nós conhecemos hoje que estudou para ser uma coisa? Homens que estudou para ser empresário, grande proprietário, que estava bem na empresa, e de repente quando estava ainda aqui morando em Campo, tinha estudado na Universo, tinha estudado administração, tinha feito o técnico de administração, estava gerenciando a Trier Calçado, estava pensando em abrir
ali no shopping, ali do lado do HGG, uma loja para nós, já estava indo, né, no Trianon, já estava indo no CDL dando palestra e também ali participando de palestra, estava junto com os grandes empresários, estava tudo pronto para poder montar uma empresa para mim e para a irmã Jéssica. Já tinha o nome da empresa, há muitos anos, 15 anos trabalhando com calçado, com roupa, eu acho que deu para aprender alguma coisa, e ali estava tudo pensado já, Isabel, eu vou abrir uma empresa para mim. De repente eu estou lá na beira do valão, gerenciando lá na matriz, de repente me tiram de lá e me mandam para Santo Dumont, ali, e a maioria dos gerentes que estão hoje, Deus nos deu a oportunidade de treinar os vendedores, treinar os caixas e promover e colocar eles para ser gerente. De repente, quando eu estou bem, com a minha casa feita, altas e baixas, como eu e Jéssica sonhamos, eu e ela trabalhando, fizemos uma casa com nosso sonho, estava bem, estava como gerente, já estava pensando em abrir uma loja para nós, demos uma entrevista na InterTV, depois na Record, tudo estava indo bem, materialmente falando. De repente veio uma voz dentro da loja e dizia assim: larga tudo e vai para a roça, cuida da minha casa, que eu cuidarei da tua casa, cuida dos de fora, que eu cuidarei dos de dentro. Só pode ser coisa da minha cabeça isso. Essa voz não é de Deus. Não é isso que a pessoa pensa? Eu não estudei para isso. A gente pensa assim, essa voz aí não é a voz que eu queria ouvir, não é o que estava dentro da minha carne, não é. Quando Deus fala, a gente acha que não é Deus, aí a gente faz o quê? Como Gideão, fala mais uma vez, Senhor, eu não posso, eu estou achando que isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu estou dormindo e Deus me dá sonho com muitas árvores e muito mato e fazendo um culto nas varandas. E o que mais a gente faz lá é culto nas casas e nas varandas. Eu vou para o monte orar e Deus usa o irmão lá da aldeia que não sabia de nada e diz: eis que eu tirarei você da sua terra, te levarei para o interior e lá eu farei uma grande obra. Você estuda para uma coisa e Deus tem outra para você. Eu não digo que você não tem que estudar, jovem. Eu digo para você estudar. Estude sim, estude, mas saiba que a última palavra vem da boca do Senhor. O que Deus determina, e lá vai para 7 anos já nisso. Nisso vai para 7 anos. Resumindo, vai para 7 anos. Tinha 3 pessoas e Deus abençoou aquela obra. Aquela obra está crescendo, daquela obra abrimos lá em Praça João Pessoa outra igreja, e dali Deus tem abençoado, temos atravessado as fronteiras para o Espírito Santo, e Deus tem abençoado, Deus tem alargado, porque quem chamou foi Deus, e quando Deus chama, Ele garante, quando é Deus que chama, Ele dá as condições, Ele dá os recursos, porque não foi por vontade de homem. Irmãos, entende bem, quando é Deus que chama, quando não é pelo homem, Deus garante. Irmãos, é aqui que eu queria que vocês entendessem a vida de Isaías, a vida de Jeremias, de Ezequiel e muitos outros que foram chamados por Deus. Irmãos, entende bem, todos que são chamados por Deus para ser pastor, para ser missionário, eu convido os amigos que estão sentados aqui, os ministros no púlpito, pergunta a eles se a maioria deles que estão aqui queria estar sendo dirigente da igreja onde eles estão. Pergunta se eles pediram para ser. Irmãos, eu não pedi para ir para lá, eu nem queria, estou sendo sincero, da carne que eu estou dizendo, mas Deus mandou, e como Ele mandou, nós obedecemos. E hoje eu amo aquele lugar, irmãos, amo aquele povo, aprendi a amar, irmãos, e é por isso que nós estamos lá, porque amamos. E pergunta se eu me arrependo do que eu fiz. Não me arrependo, não me arrependo. Pergunta se eu tenho remorso. Não tenho remorso. Irmãos, hoje nós moramos na casa pastoral, e quando chegamos lá, como que coloca 2 andares em 2 cômodos de casa, e usando o banheiro da igreja, alguém pensou que eu estava louco. Até a família foi difícil aceitar a Jéssica, filha única, fazer isso. Você está acontecendo alguma coisa? Está fugido? Tem alguém
Está com depressão, alguma coisa, você fez isso? Está doente? Não pode, alguma coisa aconteceu. Está com alguma? Não. Eu nunca tive tão bem como estou hoje. Irmãos, com essa experiência que Deus nos levou para lá, tudo na nossa vida mudou, tudo, experiência, pensa em tudo. Mas uma coisa aconteceu lá. Foi lá que nós estamos vendo cadeirante levantar de uma cadeira de roda e andar para lá. Foi lá que nós estamos vendo pessoas, irmãos, Deus fazer milagres, casamentos, pessoas que estão casando com a própria esposa de novo, voltando a própria esposa de novo. É lá que nós estamos casando, vendo pessoas sendo casadas. É lá que nós estamos vendo Deus levantar pessoas, sendo consagrado, Deus fazer milagre. É lá que quando nós vamos para um vale, lá no lugar de oração, acende tudo, fica igual diamante, pega fogo, a sarça acende. É lá que nós estamos vendo Deus. É lá que eu e a minha família temos experiência de ver, sentir e contemplar a mão de Deus. Foi preciso Deus fazer. Até quando? Não sei. Mas eu sei que Deus tem feito milagres. Deus tem curado muitas pessoas lá de câncer, irmãos. Deus tem feito muitas coisas. Uma senhorinha agora, 90 e poucos anos, católica, está lá com o nosso candidato. Todo ano tem batismo, todo outubro é batismo. Agora a candidata está lá, uma senhora, ia tirar as pernas. Jesus curou ela. Não é preciso ela estar lá com seus 90 e pouco anos, na obra, candidato para o batismo, aceitou Jesus. O filho dela também está lá. Uma criança chamada Nicole, que nasceu com órgão menor, anos e anos indo para o Rio de Janeiro, com a idade, o órgão, a bexiga bem menor, em referência à idade dela. Os médicos querem saber o que aconteceu, que o órgão da criança cresceu, e hoje ela tem um órgão normal, e não é preciso mais ela ir para o Rio de Janeiro. É muitos laudos, irmãos, é muitos exames de curas e maravilha que Jesus tem feito. Sabe por quê? Não é porque eu estou lá, é porque o chamado é de Deus. Você obedece o chamado e o resto é com Deus. O demais é com Deus, Ele que vai fazer, Ele garante. Porque quando você obedece o chamado de Deus, irmãos, Deus disse para Saulo, lá no capítulo 9 de Atos: tudo é para ti recalcitrar contra o meu chamado. Tudo é para ti dar soco e ponta fina, aguda, dar soco e faca. Tudo é para ti rejeitar o meu chamado, Saulo. Tudo é para ti lutar contra o que eu tenho como apóstolo e missionário na tua vida. Tudo é para ti lutar contra a minha vontade, contra o meu querer, contra o meu chamado, Saulo. Ele entendeu? Porque se ele não obedecesse, a história seria outra. E Paulo foi o que mais contribuiu depois de Jesus para o crescimento da igreja. Evangelizou África, evangelizou a Europa, o homem que contribuiu muito com o seu chamado para a igreja. As cartas paulinas que nós temos, o homem que contribuiu muito. Irmãos, entrando aqui, no ano que morreu o rei Uzias, sobrinho ou primo do profeta Isaías. Por isso que ele tinha acesso ali. Foi o único profeta que tinha acesso no palácio. Nenhum tinha tanto acesso de liberdade como Isaías tinha. Filho de Amós, não é o Amós profeta, tá? É outro Amós. Esse Amós era um homem que tinha uma posição boa na sociedade. Por isso ele entrava, saía, ele tinha uma condição boa. Isaías já pregava, Isaías já tinha ali, já fazia as partes ali que tinha que fazer religiosas, mas ainda não tinha da parte de Deus um chamado específico que foi acontecer no capítulo 6. Então, no mesmo ano que morreu o rei Uzias, que chamava também Amazias, esse rei, ele veio a falecer logo quando os assírios entraram, no ano 740 a.C.
Isaías teve uma visão no mesmo ano que morreu o rei. No mesmo ano que morreu o rei, ele teve uma visão, e nessa visão que ele teve, ele viu o céu se abrindo, e viu o Senhor Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, sentado no alto e sublime trono, e o séquito enchia. Esse séquito aqui é a orla do vestido, e quando ele viu aquela orla do vestido ali, que significa comitiva, os que acompanham, ele viu que Deus é grande. Ele viu que somente a orla do séquito ali, a comitiva, os que acompanham ele, os que estavam à volta ali, ele viu que Deus é maior do que ele imaginava. E Deus é muito grande, irmãos. Não dá para medir. A cabeça está nos céus, mas os pés estão aqui na terra. O nosso Deus é grande e é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando agora. Ele supre, Ele dá recurso, Ele envia, Ele ajuda, Ele coopera com os seus. E vai dizer que quando ele viu essa visão do Deus Todo-Poderoso, o Santo dos Santos, sentado no alto e sublime, ele viu a glória. E quando ele olhou o redor do trono, quando ele viu o trono, olhou o redor do trono, ele viu anjos, serafins, da mais alta guarda, anjos que tinham patente altas, anjos que estão no escalão lá do alto, anjos que estão perto do altar, assistente do altar, guardiões, anjos que estão assistindo o altar, que estão ajudando ali ao Senhor. E ele viu aqueles serafins. Repete comigo: serafins significa anjos ardente e fogo, inflamável. Anjos de fogo. Agora eu quero que você imagine um anjo de fogo. Um anjo que é fogo puro. Eu quero que você imagine um anjo se aparecendo para você em formato de pessoa, mas com os olhos como chama de fogo. Anjos que até os seus olhos era chama de fogo. E ele vê aqueles anjos, porque, pensa bem, para estar diante do altar e de um Deus que é fogo puro e que é fogo consumidor, somente anjo em formato de fogo para aguentar, suportar, não perecer, não ser sucumbido diante de um Deus que é fogo puro. E aqueles anjos que estão ali, ele contemplou que tinha 6 asas, 2 asas cobriam o rosto. E essas asas são simbólicas, porque cada 2 asas significa algo. E aquelas 2 asas ali que cobriam o rosto significavam que eles tinham reverência, respeito diante daquele que estava no trono, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqueles serafins, anjos de fogo ardente, tapavam o rosto. Em respeito, em temor àquele que está lá em cima. E as outras 2 asas tapavam os pés, significando que o lugar que ele estava, o Deus que está no trono é santo, e o lugar que está também é santo, e que ali havia agora submissão. E quando eles destapam as pernas, estão dizendo assim: nós somos submissos ao Senhor, nós somos reverentes ao Senhor, porque esse lugar é santo. E com reverência ele tapa as pernas, e de repente eles começam a voar. E quando eles começam a voar, eles vão para um lado para o outro, de uma banda para outra, e de repente centraliza os anjos todos ali no meio, e começam ali agora com as suas asas voando e pairando também no mesmo tempo. E com essa atitude dessas 2 últimas asas que completa 6, que eles começam a voar, significa que eles estavam adorando aquele que é merecedor de toda a honra e da glória. Eles estavam dando àquele que é merecedor a adoração devida, porque Deus não pode adorar Ele mesmo. Por isso Ele criou você, criou eu. Os anjos queriam estar aqui no meu e no seu lugar. Por isso os anjos dizem dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Trazendo para o original, que foi escrito em hebraico, os anjos diziam: Kadosh, Kadosh,
Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E trazendo essa palavra no hebraico Kadosh para o original, percebe bem, a palavra santos não está no plural, não é uma palavra só dizendo santos. Percebe bem, a palavra santo repete um singular 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque a primeira ele está dizendo Santo Deus Pai, segundo, Santo Deus Filho, e terceiro, Santo Deus Espírito Santo. Cada um ali diz Santo, 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 a Santíssima Trindade. Observe bem, não são 3 deuses, é um Deus, cada um, e eles adoram ali o singular, dizendo: eu reconheço a divindade do Pai. Aleluia! Mas eu reconheço o Filho também que está à direita, e reconheço também o Espírito Santo, porque ambos são santo, santo, santo. E quantos podem repetir nessa noite esse nome? Santo, santo. Quantos podem dizer, João? Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Quando você repete isso, você está dizendo que você reconhece a Santíssima Trindade na sua vida. Você reconhece o poder da Trindade na sua vida. E quando eles viram os anjos adorando ao Senhor, centralizando o louvor, a honra, a adoração, o prestígio, você vai lá para Apocalipse capítulo 4, você vai ver os anjos também fazendo isso. E foi o que a irmã Jéssica leu aqui: Santo, Santo. Esse é o hino, esse é o cântico lá do céu. Esse é o que nós vamos cantar lá. Pode ser hoje que a trombeta pode soar, e a qualquer momento estaremos lá em um corpo glorioso, transformado, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías vê aquilo ali, ele começa a tremer, sua carne começa a ficar fraca, ele começa a sentir algo diferente no seu corpo, e ele diz assim: Senhor, igual Daniel e João, quando também contemplaram, ele diz: Senhor, eu vou perecer, eu vou morrer, eu não vou aguentar, é muita glória. Irmãos, quem já provou, sabe o que eu estou falando. Quem já sentiu a presença de Deus, sabe que o corpo não aguenta, falta força no joelho, falta força no pé. Por isso que Daniel caiu como morto, por isso que João se caiu ali também como morto, porque a presença de Deus agora. Deus vai dizer lá em ele que ninguém viu Deus e ficou vivo. Deus disse isso para Moisés: Moisés, ninguém me viu e pode ficar vivo. E ele tem uma visão, e naquela visão ali diz: Ah, Senhor, ai, ai, ai de mim, porque eu vou oferecendo, eu estou morrendo, porque os meus olhos viu o Santo Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, Senhor. Aí ele diz: por quê? Porque eu habito no meio de um povo que tem um lábio imundo. Eu vejo ele xingar palavrão, eu vejo ele falar palavras torpes. Eu estou vendo, Senhor. Eu habito no meio do meu lábio também, Senhor. Eu habito no nosso lábio impuro, e eu vi o santo, eu vi aquilo que é mais puro. Eu nunca vi, mas hoje eu vi. Hoje eu estou tendo uma experiência que Deus é santo e que requer santidade. E eu estou reconhecendo a minha miserabilidade, eu estou reconhecendo a minha pequenez, eu estou reconhecendo que eu não sou nada, eu estou reconhecendo que eu sou limitado, eu estou reconhecendo que eu sou humano, eu estou reconhecendo que eu sou indigno diante dessa glória, diante dessa majestade. Eu vou morrer. Quem suportará, Senhor, tamanha glória? Aí de repente um dos serafins entra lá, aonde tem fogo, no altar. Somente um anjo de fogo para fazer isso. O serafim vai lá, lacaçu que ele calava, pega um Atenais. Sabe o que é um Atenais? O presbítero João sabe o que é, ele já trabalhou muito com ela aqui nessa obra aqui. O presbítero Antônio também. Ele pega uma torquesa, açúcar que ele calava.
O anjo pega uma torqueza, uma tenaz. Uma torqueza, mas não é aquela torqueza como os irmãos veem, a torqueza de bico fino. Aquela torqueza fina. E vai com aquela torqueza lá onde tem a brasa, no altar. Pega aquela brasa. Chega agora no lago de Isaías, aqueles serafins e queima a impureza, o pecado que estava nos lábios dele. E diz: agora, aquilo que era a causa, o problema, a dificuldade de você não fazer o meu chamado, que estava te impedindo, agora foi tirado do impedimento. A pedra de tropeço foi tirada, o pecado foi tirado, a imundícia foi tirada, a impureza saiu, a cinza saiu. Agora tu está purificado. Agora tu está puro. Agora eu te ungi. Aí quando ele vê essa situação, aí diz assim, uma das mensagens que é falada em todos os congressos de missões, aí ele responde o 8, por isso depois disso, porque o depois disso vem com antes. E o que é o antes? A purificação para o chamado, a preparação para o chamado. E é aqui que Deus prepara ele, com a brasa na boca. E é o que Deus está fazendo nessa noite. Deus está te moldando, Deus está te lapidando como lapida um ouro bruto, uma pedra bruta. Você acha que esse anel, essa aliança é lindo assim como você está vendo? Não. Antes de ser aliança, antes de ter essa moldura linda, passou pelo fogo. É o fogo que faz a lapidação, é o fogo que tira a impureza, é o fogo que tira aquilo que está impedindo de Deus te usar, do milagre acontecer. É o fogo que faz isso, e esse fogo é o Espírito Santo de Deus. O fogo é símbolo do Espírito, e ele está aqui nessa noite, jovem. Eu não sei o que está levando você a ficar tímido. Eu não sei o que está impedindo você cantar, pregar, profetizar com mais vontade de receber o batismo com o Espírito Santo. Mas se alguma impureza, se alguma coisa que você está vendo ou ouvindo nessa noite, há uma brasa aqui tirada do altar, o anjo serafim, há uma brasa nessa noite que quer te purificar, me purificar, para a gente ter condição de fazer a obra. Está apto para fazê-la, com a graça de Deus, com o favor de Deus. Não nós, Senhor, mas ao Senhor damos glória ao teu nome. Ele olha para a sua situação e diz: para mim é impossível, eu sou pequeno demais para esse chamado. O chamado é grande, eu estou abaixo desse chamado. Mas quando ele é purificado, quando ele é lapidado, quando ele toma um banho de fogo, quando purifica aquilo que estava me pedindo, aí sim, ele diz: agora eu estou pronto. Aí vem aqui, ó. Depois diz: ouvi uma voz que dizia, aí a voz vem de novo e diz: ó, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa interrogação está gritando aqui em Jardim Boa Vista nessa noite. Essa interrogação grita nos altares, grita dentro da nossa casa, grita nas ruas. Essa interrogação, essa frase está ainda a gritar aqui. Eu não sei se você está ouvindo aí. Essa voz meiga e poderosa dizendo: quem eu enviarei? Quem eu enviarei para a África? Quem eu enviarei para os Estados Unidos? Quem eu enviarei para a Ásia? Quem eu enviarei para a Argentina? Essa voz está clamando: quem eu enviarei para o Nordeste? Quem enviarei para os ribeirinhos? Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? É algo profético. Alguns dizem, eu creio também, que não é só para Isaías, mas aqui é o próprio Messias dizendo, gritando: eu irei. Ele já veio, ele já cumpriu isso aqui. Esse versículo ele já cumpriu, o Messias já cumpriu. Por isso que Isaías é o profeta messiânico, porque aqui esse versículo 8 é tanto para nós
como também aponta para o Messias. Porque quando ele estava lá, essa voz começou a gritar no céu. E quando essa voz falou alto, bradou no céu, o Messias se levantou, o Cordeiro se levantou e se colocou isso aqui, entregou, deixou a coroa ali de ouro, de glória, e tomou uma coroa de espinho. Venha habitar entre nós, tomou a forma de homem, não se usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de homem. Teve humildade, como os anjos também nos ensinam, serafins. Se a Calabã tocou, se você pudesse ver, jovem, os campos estão branquinhos. Se Deus abrisse agora nossos ouvidos, tem muitas casas te aguardando, tem muitas varandas, tem muitas praças te aguardando, tem muitas pessoas com depressão te aguardando. Todos os tipos de homens, de mulheres que você possa imaginar, está lá hoje, Deus salvou. Recebemos uma ligação de um jovem que estava com uma corda. Quando nós chegamos na casa dele, a corda, o laço de tatu. Quem sabe o que é laço de tatu sabe que quanto mais aperta, não tem como sair de um laço de tatu. Por isso o nome laço de tatu, porque uma vez se prendeu, não tem como, nem um tatu sai. Ele fez um laço de tatu, botou a corda, cheguei lá no diabo, já estava tudo preparado para ele se matar. E hoje, graças a Deus, ele voltou para Jesus, aceitou, hoje ele está lá. E esses dias, a gente andando no carro, ele ajudando lá na obra, hoje ele é um ajudador da obra. Ele começou chorando no carro, eu e ele no carro junto. Ele começou chorando, falando, ele falou, eu não vou nada, pastor. O meu passado é terrível, eu vim do Rio de Janeiro, fiz parte do Comando Vermelho. Eu fui gerente lá dos morros, mas eu estou aqui hoje arrependido. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz na minha vida. E aqui nessa roça eu encontrei Jesus. Eu estou vendo nessa igreja o amor, mas eu não valho nada. Eu sou o único que não merecia estar aqui dentro. Eu não merecia estar no carro. Eu não merecia estar com vocês aqui. Mas aquele dia que eu peguei aquela corda para se matar, vocês entraram lá em casa e disseram, não faça isso, jovem. Jesus te ama. Eu sei que eu estou aqui hoje porque Jesus me ama, e hoje eu estou conhecendo o que é amor. Eu não sabia o que era amor lá no Rio, eu não conhecia o amor nos morros do Rio, mas aqui na roça eu estou vendo o que é amor. Eu estou vendo o que é amor, e o amor está mudando a minha vida. Calabácia, calabá. Eu fui criado no meio de pancada, eu fui criado no meio só de pancada. Passei uma vida, ele falando, mas hoje eu estou vendo o que é amor, e esse amor de Jesus está transformando a minha vida, e é por isso que eu estou ajudando na reforma da igreja. Eu não posso cobrar nada, eu não posso cobrar diário, eu quero fazer de graça, deixa eu fazer de graça, não me pague o meu dia, porque o que Jesus fez para mim, me livrando da morte, do inferno naquele dia, eu não tenho como pagar a Deus, pastor. Se acalmar, tem alguém te aguardando aí, tem jovens aí com crise de ansiedade, não é só lá fora, até dentro também, tem jovens se mutilando, cortando, tem pessoas com pânico, com ânsia da morte, tem pessoas com depressão te aguardando. Jesus quer te curar, para você ser um bálsamo na vida de alguém. Jesus está te levantando, Jesus está te salvando, para você também salvar alguém no nome dele. Jesus está te preparando, você não entende porque você passa tudo isso, porque você é perseguido, é afrontado, coisas se levantam estranhas contra você, porque Deus tem um chamado na tua vida. E quando ele entendeu isso, ele disse, depois disso, ele disse, depois disso, aí sim, eu pude dizer, vamos colocar sobre os nossos pés, e vamos dizer isso aqui nessa noite, olha para a pessoa do seu lado e diz assim, aí sim, eis-me aqui, agora sim, depois que eu fui purificado, depois que
Deus falou comigo: eis-me aqui. Quantos podem dizer nessa noite: eis-me aqui? Mas de coração, irmão, não porque eu estou pedindo. Será que você pode atender o chamado? O chamado das almas que estão chorando lá fora. O chamado dos campos estão branquinhos. Tem alma gemendo. Se o Espírito de Deus abrir para você aqui nessa noite e mostrar para você pessoas que não estão dormindo, que estão tomando remédios para dormir, pessoas que estão prontas para querer se matar, jovens tentando tirar a sua própria vida, mas Deus tem um chamado na tua vida, e esse chamado é para que você, talvez, que foi o próprio que um dia tentou fazer isso com você mesmo, não faça mais. Entenda como Deus te ama, entenda o chamado de Deus na tua vida, e um dia possa dizer para os jovens: um dia eu estive no teu lugar, um dia eu estive aí também, mas Jesus me curou de depressão, e Ele vai curar você dessa depressão também. Existe um bálsamo aqui nessa noite, não é só em Gileade, tem um bálsamo descendo aqui nessa noite, e esse bálsamo está descendo no teu coração, na tua alma, Ele está curando feridas nessa noite. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Agora sim. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me. Envia-me. Quem eu enviarei? Essa voz ainda está a falar. Essa voz ainda está a bradar no Brasil afora. Quem enviarei? E Deus está esperando alguém dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Estou pronto, estou agora ao teu dispor. Sabe qual é o povo que Deus usou Isaías? É o mesmo que Ele vai te usar hoje. Olha para a pessoa e diz: não vai ser fácil. Olha o tipo de pessoa que Deus vai levar você para Ele. Olha para a pessoa e diz: olha o tipo de pessoa que Deus vai levar você para Ele. Coração duro, ouvido tapado e cego. É fácil pregar para um povo assim? Era esse povo que Isaías tinha que pregar. Um povo que está engordado no coração, o coração está gordo. Que é um coração gordo, irmão? Que é um coração inchado, soberbo. Acha que tem, não tem. Acha que está bom, está abafando. E Deus está dizendo: não está nada bom. Você está achando que está bom? Deus está dizendo que não está. Deus está dizendo que não está nada bom. Um povo assim. E é diferente de hoje. E um povo que tinha rolha no ouvido. Deus estava falando, Ele estava fazendo assim, tapando o ouvido e balançando a cabeça. Não estou nem aí, igual essa música que está cantando. Está dizendo que não estava nem aí. Ele estava cantando ainda, dizendo: deixa a vida me levar. E a vida estava levando isso para o abismo. Eles estavam assim, cegos. E não era cego de nascença, e nem porque ficou cego, cego espiritual. Aí Deus disse: você vai pregar para esse povo, para o reino do sul, Israel, para ajudar. E eles só como uma árvore, estão caindo, mas tem um brotinho lá ainda. A árvore está caída, já está tombada, mas o tronco está lá. Irmão, quantas vezes eu vi já na roça a folha cair tudinho. Alguém olhava: essa árvore está morta, não vai dar mais. De repente, ao cheiro das águas, aquela árvore começa as folhas a vir, os brotinhos vindo. Talvez você olhe para alguém e diz: essa aí, essa daí, esse aí já não tem mais nada para ele, não. Irmão, você tem raiz, tem broto, ao cheiro das águas do Espírito Santo, tem vida aí. Se tem vida, Deus está ali, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Você pode achar que acabou, está dando morto, mas Deus está vendo que você não está vendo. Por isso, não despreze ninguém, não despreze você mesmo e nem despreze ninguém. Não despreze o chamado de Deus na tua vida. Eu conheço pessoas que foi para o outro lado e ele não consegue ser feliz. Ele faz tudo, tem até material, tem até rico, porque rico é uma coisa, próxima é outra. Mas sabe o que ele diz? Eu não sou feliz. Sabe para que ele não é? Porque ele está andando oposto ao chamado de Deus. Todos que tentam andar oposto ao chamado de Deus, ele não se realiza. Todos que fazem ao contrário do chamado de Deus vivem uma vida infeliz. Mesmo com dinheiro, mesmo com carro bom, vive infeliz. Sabe para quê? Porque não está fazendo o que Deus chamou para ser feito. E eu volto a dizer: todos que chamaram
para ser um dia pastor, não queria. E tem um negócio, parece que quando você não quer, aí que Deus coloca. Parece que quando você não quer, aí que Deus vai, eu vou te colocar. Você não quer não? Eu vou botar. Quem tem esse chamado e segura esse gancho? A pessoa diz que não quer, mas Deus diz assim, mas eu te quero. A pessoa diz que não tem condição de Deus, mas eu quero. A maioria que estão exercendo coisas hoje, grandes, no começo não queria, mas hoje entendeu o chamado. Talvez você não quer agora, mas você vai entender lá no final o propósito desse chamado. Eu quero convidar você nessa noite a dar a mão, teu irmão está ao teu lado, porque eu sei que a unção também é compartilhada. E nesse momento eu vou orar. Eu queria que você orasse comigo e fechasse teus olhos e orasse ao Senhor, pedindo a Ele para que te dê força, condição para realizar o chamado de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, ó Deus, eu te peço por cada vida, Deus, pelos jovens, ó Deus, que estão aqui. Pai, jovens que um dia na mocidade o Senhor deu sonho, o Senhor deu visão a essa jovem, o Senhor mostrou algo e anos se passou, esse jovem casou e hoje ele está casado, Senhor. E no casamento houve um comodismo, Senhor. As coisas, Senhor, parece que ficaram ali e ele diz assim: será que Deus esqueceu? Eu quero dizer algo profético para você nessa noite. Deus está nessa noite ressuscitando, refrescando a tua memória e dizendo: o chamado está de pé, o sonho está de pé, a visão que eu te dei está de pé. Pode tu contemplar a visão nessa noite? Calabato, come de calabato. E que te come de calabato. Jovem, Lacatu, come de calabaço, come de calabarrado. Olha o que eu estou fazendo essa noite. Eu estou tocando na alma nessa noite. Eu estou curando feridas. Jovens que estão com depressão. Olha no espelho. Tem complexo de inferioridade. Acha que não é ninguém. Mas nessa noite eu estou te tocando. Estou curando os teus traumas. Abuso. Eu te curo nessa noite. Te levanto, jovem, para que tu seja uma voz profética. Te chamei, te escolhi, não vi que não pode. Porque eu, o Senhor, meu Deus, te escolhi, te levantei para trazer a minha obra. Olha como eu estou na tua cidade. Te levanto nessa noite. Ressuscito os teus sonhos. Te curo. Te purifico. Te preparo para uma grande obra. Porque estou voltando. Mas derramarei um grande avivamento sobre a face da terra. Te levantarei como roca desta nação. Te usarei para os machucados, para os decepcionados, para os frustrados, para os desacreditados. Te usarei com poder de grande glória. Receba nessa noite a minha paz.
repouse sobre vós. Receba o Espírito Santo, jovem. Receba o Espírito Santo. Está entrando uma fumaça pelos lugares dessa porta. A glória do Senhor está envolvendo nessa noite. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta Ele te purificar. Sinta Ele tocar agora nos seus olhos. Tirar a contaminação. Sinta agora Ele tocar nos teus lábios, nos teus ouvidos. Olha como o lapidador te toca nessa noite. Receba o Espírito, receba, receba. Sai daqui cheio, cheio, cheio. Entre ouvir força que o Espírito diz às igrejas. E você ainda não tem essa certeza de morar no céu. A oportunidade é esta.